Alô, galera que está se preparando para o Enem. Está começando mais uma A Física no Enem. Na videoaula de hoje, nós iremos responder uma questão do Enem de 2014. A questão diz o seguinte: um sistema de iluminação foi construído com um circuito de 3 lâmpadas iguais conectadas a um gerador G de tensão constante. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A ou B. Você acompanha aqui do lado direito, o esquema com as 3 lâmpadas 1, 2 e 3 e o gerador G. Observe a chave que pode ser ligada em A ou B. A questão pergunta: considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição B, pois a corrente será maior nesse caso. B, pois a potência total será maior nesse caso. A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. B, pois o gerador fornecerá uma maior tensão nesse caso. Ou letra E, A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor neste caso. Vamos lembrar aqui da lei de Ohm, que é a lei que nós iremos usar para responder essa questão. Então, observe aqui o esquema. Nós temos um gerador que tem uma diferença de potencial U. Esse gerador está ligado a um resistor de resistência R e uma corrente I está percorrendo o circuito. A lei de Ohm relaciona exatamente essas 3 variáveis: a diferença de potencial, a corrente e a resistência elétrica. A lei de Ohm diz que a diferença de potencial é igual à corrente elétrica multiplicada pela resistência elétrica. Para respondermos à questão, precisamos lembrar das associações de resistores em série e em paralelo. Vamos relembrar aqui o que é uma associação de resistores em série. 2 resistores estão em série quando são percorridos pela mesma corrente. Olha só o esqueminha aqui. Nós temos o resistor R1 e R2. E aí surge aquela boa e velha pergunta: que resistor faria o papel de R1 e R2 ao mesmo tempo? Ou seja, quem seria um resistor que teria um papel equivalente aos resistores 1 e 2? A resistência equivalente é um conceito importante. Neste caso, quando nós temos resistores em série, os resistores equivalentes eles são iguais à soma das resistências de cada um dos resistores que estão sendo percorridos pela mesma corrente. A outra associação importante é a associação de resistores em paralelo. Nós dizemos que 2 resistores estão em paralelo quando estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Acompanhe aqui o esquema. Nós temos o resistor R1, o resistor R2, que eles estão em paralelo, submetidos a uma mesma diferença de potencial. Pergunta: que resistor teria um papel equivalente aos resistores R1 e R2 ao mesmo tempo? Essa pergunta é respondida com a resistência equivalente, que nesse caso pode ser demonstrado que o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências R1 e R2. Uma dica importante é a seguinte: se você tiver 3 resistores de mesma resistência em paralelo, nós teremos que a resistência equivalente ela terá o seu inverso dado por a soma dos inversos de cada uma dessas resistências. Como os denominadores são iguais, basta somarmos os numeradores. Então, 1 sobre RE será 3 sobre R, ou seja, a resistência equivalente será R sobre 3. Generalizando, nós podemos dizer que quando nós tivermos vários resistores idênticos em paralelo, a resistência equivalente será igual à resistência de um deles dividido pelo número de resistores que estão em paralelo. Vamos agora responder a questão. Perceba que a chave está ligada na posição A. Veja, as lâmpadas 1 e 3 estão em paralelo, portanto, elas terão uma resistência equivalente de R sobre 2. Observe que a lâmpada 2 ela não irá acender neste caso. Por quê? Veja que um dos seus terminais está em circuito aberto. Temos, portanto, nessa situação, uma resistência equivalente total, que é R sobre 2. Com a chave ligada na posição B, nós teremos a seguinte situação. Perceba que os resistores, ou seja, as lâmpadas 1 e 3, estão em paralelo, continuam tendo uma resistência R sobre 2 e observe que a lâmpada 2, neste caso, irá acender. Teremos, portanto, uma resistência equivalente total de R mais R sobre 2, totalizando 3R sobre 2.
Verifique, portanto, que o gabarito correto vai ser o gabarito da letra C. A situação A é a que vai ter a lâmpada 1 brilhando com maior intensidade, pois a resistência equivalente será menor neste caso. Vamos simular um circuito para verificarmos como isso acontece? Veja bem, fizemos uma reprodução do circuito da questão. Temos aqui um gerador, que neste caso é uma pilha, 3 lâmpadas, as lâmpadas 1, 2 e 3. E nós temos a possibilidade de ligarmos a chave aqui, que seria a posição A, e aqui embaixo, que seria a posição B. Vamos verificar como fica o circuito quando ligamos a chave na posição A. Perceba que as lâmpadas 1 e 3 brilham com a mesma intensidade. Observe o movimento das cargas. Elas estão fluindo no sentido real, ou seja, você estaria vendo aí cargas negativas se movimentando no circuito. Observe que, como nós tínhamos falado, a lâmpada 2 ela não acende quando ligamos a chave na posição A. Nesta situação, temos um circuito com resistência equivalente R sobre 2. Lembre do brilho da lâmpada 1. Eu vou desconectar aqui e vou ligar agora a chave na posição B. Observe que as 3 lâmpadas acendem. Veja que o brilho da lâmpada 1 está menor. Por quê? Porque agora nós temos uma resistência equivalente de 3R sobre 2. Essa lâmpada 2 tem uma resistência R, que estará em série com a resistência equivalente das lâmpadas 1 e 3. R mais R sobre 2 dá 3R sobre 2. Perceba que o brilho da lâmpada 1 está menor do que da situação quando ligamos a chave na posição A. Esperamos que você tenha gostado da nossa videoaula. Muito obrigado e até a próxima.